Eu queria falar sobre algo fundamental, que é sobre o noivo e a noiva. O tema da mensagem de hoje, noivo e noiva, eu vou falar porque é marido e mulher, mas eu quero dizer essa figura que Deus usa, Jesus como noivo e a igreja como noiva. Efésios 5, e tem vários, no Antigo Testamento, você vai encontrar vários textos, Deus falando que Ele é o marido do povo dele, de Israel. Eu sou o seu marido, vocês de alguma maneira, vocês podem confiar, eu estou para guardar, cuidar, e assim tantas coisas. Mas no Novo Testamento já muda, é Jesus que é o noivo e a igreja a sua noiva. Você pode ver isso em Efésios 5, Paulo fala isso mais claramente, de 22 a 27, Paulo vai falar que a esposa tem que ser submissa ao cabeça, ao marido, como a igreja é submissa ao cabeça Jesus, que é o cabeça, e daí vai falar que o marido tem que amar a esposa como Cristo, fazendo essa analogia, como Cristo noivo ama a sua igreja e se entregou por ela, para santificá-la, para de alguma maneira fazer com que ela seja santa, seja preparada para um dia Ele mesmo vir a buscar. É um interesse, um desejo. Eu queria falar sobre esse, porque qual é a marca de um verdadeiro avivamento, e que eu percebo que tem faltado por conta disso. Quando se fala que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja é a noiva, o que isso tem gerado em nós? Qual tem sido o desejo, o anseio de nós por Jesus? Porque o anseio de uma noiva para o seu noivo, até um tempo atrás, ou na época de Jesus, era o ápice. As mulheres na época era assim: eu preciso de um noivo. E quando de repente chegava alguém interessado na família, porque os homens eram, esse traz lucro para a família, esse ajuda no trabalho, esse não sei o que. A mulher de alguma maneira traz lucro que hora que na cultura, hora que vem alguém, interessa por ela de alguma maneira, e vem, oferece um dote, oferece um valor, porque essa mulher, essa tua filha, eu estou interessado e eu estou disposto a pagar um dote para ela, um preço alto, e geralmente era um preço que equivalia ao trabalho dos filhos durante, era a hora da filha trazer benefício para a família, era a hora que, e de repente as mulheres ficavam, porque não eram as mulheres que iam atrás dos maridos, não era a mulher que escolhia o seu noivo, era o noivo que escolhia a sua mulher, a sua noiva. Por isso que Jesus, a palavra de Deus fala: eu vos escolhi a vós. Não foi vocês que me escolheram. Jesus que escolheu a sua noiva. Foi o noivo que escolheu. E veio, e daí era assim. E quando fala em noivado, por isso que o noivado da época era quase um casamento, a pessoa se interessava, e eu preciso falar isso para a gente chegar, para você entender. A pessoa chegava, eu tenho interesse naquela moça, então eu chego juntamente com o meu pai, ou meu pai autoriza e me dá uma grande quantidade de dinheiro ou de valor, para eu chegar lá e falar assim: olha, eu estou disposto a pagar tanto. O pai da moça falava: você está interessada? Porque não era o judeu, eu sei que tem cultura que vendia, mas não é, o casamento era por amor. A moça tinha a oportunidade de falar assim: não, eu quero esse rapaz. Não, eu não quero esse rapaz. Não, então tá bom, teu dote é muito legal, mas a minha filha não quer, então deixa outro. Por isso que nós podemos escolher. Nós podemos escolher se eu quero esse meu lindo noivo. E daí ele chegava lá, quando era aceito, e ele pagava um dote. E quando era aceito, era feito um contrato. Era um contrato de casamento, era um contrato de compromisso. Era um documento que falava: olha, então
por conta desse noivado, esse casamento que já está quase certo, mas vai se concretizar nas núpcias de daqui 2 anos, porque a gente vai firmar um casamento. Eu vou voltar para a casa do meu pai, preparar uma morada para a gente. Eu venho, eu já pago, eu já firmo o contrato, porque você já tem direito nesse dote, a tua família já tem direito, eu já estou pagando, eu já estou mostrando todo o meu interesse, então a gente firma um contrato, porque daí, qual é a responsabilidade do homem? É isso aí, eu vou lá, preparar um lugar, uma morada, vou preparar as bodas, vou preparar as núpcias, e você, levava de no mínimo 1 ano até 3 anos, a moça começava a se preparar. Antes do homem ir embora, eles selavam o contrato com um vinho, com um brinde. Você está conseguindo fazer uma analogia ou não? Jesus veio, foi na casa da noiva, chamada Terra, pagou um dote, escolheu a noiva, a humanidade, pagou um dote, um alto preço. Vocês não foram comprados, nem prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Ele faz um documento, um tratado, falando: olha, vocês têm direito, vocês agora, a noiva tem a herança do meu pai, eu sou herdeiro e vocês são co-herdeiro com tudo que eu tenho. Eu estou indo preparar lugar para vocês, estou indo preparar um lugar, e logo eu vou voltar para buscar vocês, porque era isso que acontecia. A moça não sabia quando o noivo ia voltar, e nem o noivo, e eles não tinham uma relação, eles já eram praticamente casados, mas não tinham uma intimidade, não tinha a intimidade, era através do amigo do noivo, que era um mensageiro, que ia lá de vez em quando na casa da noiva. Olha, ela está lá, ela está aprendendo, ela está sendo cuidada, ela está sendo agora, quando ela sai para a rua, ela usa um véu, porque quando ela sai na rua, ela está usando um véu, para todo mundo ver que ela já é comprometida, que os outros homens, os outros pretendentes já podem tirar o cavalinho da chuva, porque agora ela já tem um dono, ela já tem um noivo. Não era praticamente um casamento. Você percebe em Maria com José, quando Maria era virgem, mas já se encontrava desposada com José. O que é isso, desposada? Já era noiva, já tinha esse contrato. Tanto é que quando acontece da Maria se ver grávida pelo Espírito, José poderia cancelar o contrato, dar uma carta de divórcio, porém aquilo ia ficar muito feio. Por isso que José, não querendo fazer com que a coisa, e o anjo aparecendo falou: olha, ela não fez nada, ela continua virgem, ela continua pura, ela continua cumprindo o contrato dela de ser tua noiva, ela vai ser tua. E daí eles se retiram, e até Jesus nascer, José não conhece Maria, e depois eles têm, porque daí quando que era? O amigo do noivo ficava cuidando da noiva e do noivo, fazendo essa ponte. Jesus volta para a casa do pai, preparando o lugar, mas ele envia o amigo dele, ele paga o dote, ele sela com o sangue dele, o vinho, a ceia que nós tomamos, porque ele fala: fazer isso em memória de mim, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar anunciando a morte ou a nova aliança, até que eu volte para buscar vocês. Porque quando o noivo voltava, era consumação, porque daí o noivo vinha com uma comitiva, alguns na frente, e vinha a turma tocando uma trombeta, ou chofar da época, vinha, e a noiva tinha que estar atenta, a noiva tinha que estar tudo certinho, porque se ela não tivesse se preparado para ser uma esposa, e qual era a base desse casamento? Amor,
fidelidade e santidade. Aquela moça que foi preparada, que foi de alguma maneira comprada por um bom preço, por um bom dote, e aquele moço foi preparar tudo aquilo. A hora que ele voltasse, aquela moça, ela ia, nesse tempo, ela ia estar preparando os vestidos, o enxoval, ela ia estar preocupada com o quê? Ai, quando que o meu noivo volta? Quando que eu vou, de alguma maneira, começar a ser desposada? Quando que eu vou viver? Quando que eu vou morar? E assim por diante. Hoje, qual é a ansiedade para o casamento? Qual é a ansiedade para o casamento? Sendo que tudo aquilo que de alguma maneira tem de místico, de escondido, de segredo, de descoberta, já é descoberto desde os 13, 14 anos, 15 anos, já descobriu com um, com o outro, com a outra, com a outra, com o outro, com não sei o que e tal. E assim, então quando a gente fala sobre ansiar pelo noivo, sabe, a igreja não tem, parece que desejado. Você sabe que o último versículo não é o último, depois dele tem mais algumas 3, 4 versículos, mas a Bíblia termina, o Novo Testamento termina, Apocalipse termina falando assim: o Espírito, ou o amigo do noivo, o Espírito e a noiva dizem: vem. É o anseio da noiva, o anseio que o amigo do noivo, o Espírito, gera na noiva, é o desejo. Olha, eu vi, o noivo está lá, a casa é linda, as núpcias, as bodas do Cordeiro vai ser maravilhosa, a festa, tem algo, você não tem noção do que você vai viver. Então a noiva fica ansiosa, ela fica, e então quando vai ser? E o amigo fica, então vamos falar, porque era esse grito: lá vem o noivo. Então o amigo, o Espírito e a noiva dizem: vem, meu noivo. Mas a gente não sabe o que é isso, porque parece que essa questão do casamento, do compromisso, parece que foi perdido. Jesus, aí daí, se você quiser, tem aí vários, toma cuidado mas vai lá, pesquisa como era casamento israelita dos judeus na época de Jesus. Você vai ver, tem muito mais detalhe, mas você vai ver como tem a ver a semelhança, as núpcias, as bodas, a festa, daí quando ia consumar, durava 7 dias, era na casa do pai, que era preparado o lugar das núpcias. 7 dias, tem a ver com 7 anos, que é onde vai estar tendo a bodas do Cordeiro para a igreja que foi arrebatada, a igreja que foi a noiva, que se preparou, que ao grito do noivo: cadê a minha noiva? Estava lá com as lamparinas acesas, com o óleo, estava lá ficou preparando o vestido, não chegou. A hora que o noivo chegou: ai não, peraí, meu vestido está tudo, não, porque eu já fui ali, já fui aqui, já sujei o vestido com outras situações, ou nem, estava esquecendo que um dia eu vou encontrar esse noivo maravilhoso. As prudentes, ou a igreja prudente, porque na parábola a gente pode chegar lá, as 10 eram virgens, 10 virgens, porém tinha 5 tolas, e tinha 5 prudentes. Isso significa que as 10 era a igreja. Virgem tem a ver com pureza, com igreja, mas metade da igreja era tola, porque não esperou esses 1, 2, 3 anos. Daí você vai entender aquilo que eu falei, porque quando Jesus foi para o céu, e os discípulos sabiam, e aquele povo entendia essa alegoria, a ponto de quando Jesus ressuscitou, e ele foi assunto ao céu, e enviou o Espírito, eles estavam assim, porque era o prazo, 1 ano a 3 anos, e eles ficaram, então Jesus foi preparar lugar, ele falou, está falando sobre casamento, eles tinham a noção exata.
E então, ó, daqui um ano volta. Não voltou 1 ano, 2 anos, 3 anos não voltou. Chegou, daí o Espírito começou a revelar. Mas aquele povo achava que Jesus ia voltar aquele momento. Mas daí você vai para só no Novo Testamento. Tem pelo menos, eu fiz ali, pesquisei por cima rapidinho, 38 versículos sobre vigilância, sobre você estar atento, sabe? E a gente vai aqui para um texto que eu quero tirar algumas lições do noivo para a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva do noivo? Quem é a noiva de Jesus? Você quer aprender algumas lições? Porque eu quero dizer, nunca a igreja ou a noiva esteve tão prestes desse anúncio: o noivo está voltando, o noivo está chegando. Tudo indica, tudo, as coisas, você vê que o mundo não está melhorando, o mundo está piorando, o mundo está um caos. Mas a igreja precisa se santificar, porque está lá o texto, que o imundo vai cada vez mais se dedicar à imundícia, mas que o santo cada vez mais se santifique. Vai ter um avivamento aí, mas para que a igreja, para que é esse avivamento? Para que a igreja se prepare, se santifique, para que a hora que o noivo chegar, a noiva esteja com as vestes brancas, esteja preparada, não esteja aí andando por todos os lados com vários amantes, porque o noivo não vai levar uma noiva assim. O noivo, se tinha uma prerrogativa, porque era documento, Jesus deixou um documento, Deus deixou um documento para nós, e esse documento que Ele vai usar mesmo. Olha, você não fez, você não cumpriu. O noivo poderia ser ressarcido de tudo que ele tinha, se a noiva não cumprisse a parte dela, que era o quê? Se preparar, se santificar. Ou se santificar é o quê? Se preparar para esse noivo. Ela, não, agora eu tenho um compromisso com o noivo. Eu não sei se a igreja atual, e daí vamos para eu, nos meus 16 anos de casado, todo aniversário de casamento eu vou para Cântico dos Cânticos, não sei se você já leu. É um livro da Bíblia que fala sobre o amor. É como se o amor tivesse gritando, o amor de Deus, o amor de um marido para uma esposa, de um noivo para uma noiva. É o próprio Salomão que estava apaixonado pela sunamita, mas esse livro é usado para uma alegoria, uma analogia entre o amor de Cristo para a sua igreja, e pelo amor da igreja a Cristo deveria ser. Mas eu também leio para, de alguma maneira, de vez em quando fazer umas declarações para a Nilva também. Então eu leio, e lendo lá, e ao mesmo tempo buscando a Deus pela igreja, orando, eu parei no capítulo 5, e Deus me trouxe essa mensagem sobre lições do noivo para a noiva. E eu queria rapidamente ler com você e tirar algumas lições quais são essas lições que o noivo manda para você hoje, noiva de Cristo Jesus. Cântico dos Cânticos 5, versículo 1 a 7. Diz assim, o noivo começa: entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Daí ele fala para todos que usufruam desse amor: comam e bebam, amigos, embriaguem-se de amor. Quem tem essa possibilidade de ter um verdadeiro amor. Daí ela responde no versículo 2: eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Na versão ARA, se eu não me engano, eu dormia, mas o meu coração velava. Ela dormia, mas ao mesmo tempo o coração, ela tinha algo assim: puxa, e o meu amado? E se ele aparecer? Versículo 2: eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo.
ele falando: abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha perfeita, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo do sereno da noite. Ele estava lá fora querendo entrar. Ela, versículo 3, já tirei a túnica, já tirei a roupa, já tirei, estou enxergando, às vezes estou falando, terei que vestir-me de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo para ir aí abrir. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, querendo entrar, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vertiam mirra sobre a maçaneta da tranca. Eu abri para o meu amado, mas o meu amado já havia partido, ele não estava mais lá. Quase desmaiei com a sua partida, procurei-o, mas não o encontrei mais. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Olha o que acontece com essa noiva, que de alguma maneira, ela queria, amava, mas por bobeira, demorou, estava ali meio sonolenta, e daí depois falou vou ter que vestir, vou ter que fazer algumas coisas para ir lá, será que compensa, será que não compensa? Eu sei que nesse inteirinho ela perdeu, mas depois ela percebe o que ela perde, e ela sai correndo. No versículo 7, ela diz: os guardas me encontraram enquanto fazia ronda na cidade, aqueles que guardam os muros me espancaram, deixando-me ferida, e tomaram o meu manto. O que isso tem a ver, meu querido? Aqui está um noivo, e aqui já vou começar, porque senão eu vou começar a explicar, já vou pelas lições aqui. Qual é a primeira lição que a gente tem desse texto? O noivo aqui é o próprio Jesus Cristo, e a noiva somos nós, o seu povo. A gente percebe a primeira lição que a gente pode aprender aqui: o noivo quer usufruir de intimidade com a sua noiva. O noivo, ele começa falando ali: entrei no meu jardim, minha irmã, minha amada, juntei com a minha mirra, com as minhas especiarias. Aqui ele está falando sobre aproveitar. Antigamente, o lugar de paquera, na época do meu pai e da minha mãe, eles falam que tinha até um banco lá no jardim de Piratininga. Toda vez que eles passavam, desde criança, ali era o nosso banco no jardim. Tem alguém mais que era na época de paquerar em jardim? Olha, vai contar a idade aqui? Não, tem gente que hoje se paquera em carro, se paquera em lugar escuro, se paquera. Antigamente se paquerava em jardim, se conhecia, se conversava, ia dar volta em jardim, pegava eu vou pegar na mão dela, eu quero de alguma maneira me aproximar dela. Então, o jardim tem a ver com isso, com proximidade, de alguma maneira com comunhão. O que o noivo está falando: eu quero aproveitar, mas aqui ele não tinha ainda acesso, mas ele estava falando: eu quero aproveitar tudo, eu quero me lambuzar com mel, ele estava projetando algo, eu quero aproveitar de todo o jardim, eu quero ter a comunhão completa, plena. Meu querido, desde sempre, desde a criação do homem, Deus se aproxima e quer ter comunhão. Fala que no jardim do Éden ele criou o homem, mas toda a viração do dia ele ia lá, se aproximava nesse jardim da comunhão, do ensino, do cuidado, do andar. A vida cristã não é só ir na igreja, falar o que pode, o que não pode, cantar. A vida cristã tem a ver com intimidade com esse noivo, tem a ver com conversa, com oração, com aprender, com conhecer. Tem a ver com intimidade. Nós não intimidade, eu vejo várias pessoas, mas eu não tenho a intimidade, eu não conheço a intimidade da maioria. Eu conheço a intimidade da minha esposa, porque para conhecer, para ser íntimo, você precisa
caminhar, você precisa conversar, você precisa se expor, você precisa permitir ser exposto, você precisa mostrar além da sexta-feira à noite, onde você se arruma, faz a barba, passa o perfume e vai lá e aí, minha lindona. A intimidade é a lindona, ver você sendo grosso com a tua mãe, é você na terça-feira sendo grosso com o teu patrão, passando de serviço em serviço, não durando nada. Intimidade é isso, é a pessoa conhecer. O namoro é uma ilusão. A intimidade você vai realmente conhecer e ter é no casamento, porque no namoro tá os dois querendo impressionar. Ai, mãe, ele vem aqui, ó, a senhora não fala que eu sou uma megera, uma bruxa, que eu brigo com a senhora, que eu não ajudo a senhora em casa, a senhora não fala nada, hein? Eu tenho que parecer que eu sou a princesinha, eu não posso mostrar que eu sou a bruxa. Daí vai lá, ai que linda, daí casa, ué, cadê a princesa? A bruxa transformou em bruxa. E daí o príncipe, cadê o príncipe? O sapo engoliu. É assim, porque no namoro é isso daí. Na igreja, levantar a mão, sentir um arrepio, gostar, ai que delícia, ai que clima gostoso. Mas em casa, a hora que eu estou passando algumas dificuldades, ali é o marinho de verdade. É ali que eu preciso falar: meu noivo, pode vir. Esse é o marinho. Eu sei que o Senhor quer entrar para mudar a minha história, porque o noivo é esse, o príncipe é esse que consegue resgatar qualquer plebeia e transformar em princesa. O verdadeiro príncipe que Jesus é, o verdadeiro rei que Jesus é aquele que consegue transformar qualquer pecadora numa noiva pura, sem mancha, sem ruga, numa santa mulher, numa santa noiva. Mas para isso, a gente precisa permitir a intimidade, porque é na intimidade que eu sou confrontado, é na intimidade que as pessoas podem falar para mim, porque se eu não tenho intimidade, quem não tem intimidade comigo não tem coragem de chegar, falar para mim, como às vezes minha mãe, quando a gente está lá nas brincadeiras, meus pais ali, todo mundo, o Marinho não sei o que, é bonzinho, o Marinho é mansinho, o Marinho não é bravo. Daí minha mãe dá risada, meu pai dá risada, não sei porquê, não sei o que eles estão querendo dizer com isso, que eu sou meio bravo, que eu sou meio assim. É intimidade, por quê? Porque conhece. Mas é na intimidade também que se pode, quando muitas vezes, Marinho, se você não deixar o Espírito trabalhar em você, você vai perder muita coisa, como eu já perdi muita coisa. Se hoje eu tenho uma esposa, e a gente tem caminhado e tem sido feliz durante 16 anos, é porque o Marinho ouviu o conselho de pessoas íntimas dele e deixando o Espírito agir, porque senão eu já teria perdido essa esposa. Dá para entender, meus queridos? Agora, o noivo nosso quer ter intimidade com a gente, quer chegar e daí, não, mas você falou que o noivo não tem intimidade. Então o amigo do noivo, ele quer mostrar, falar: ô noiva, você não está se cuidando, você não está fazendo, olha, você está manchando o teu vestido, você não está preparando, você está fazendo algumas coisas aí que o noivo não vai gostar, que o noivo não mas o noivo não fica sabendo. Não, eu conto, eu sou amigo do noivo, não tem segredo entre eu e o noivo, e eu estou aqui para falar tudo que o noivo quer, e eu falo, só que, não. Meu querido, se tem uma das coisas, e eu vou passar para frente, o noivo, e eu quero dizer que essa igreja está sendo alvo do noivo, está sendo alvo, o noivo hoje, através do amigo do noivo, do Espírito Santo, usando um pastor, está aqui falando: minha linda noiva, hoje eu quero adentrar nos teus aposentos, hoje eu quero começar a ter intimidade com vocês,
Eu quero de alguma maneira ir para além do, ai, olha, eu tenho um noivo, ai, é Jesus, eu aceitei Jesus, ai, não, eu quero me revelar a você muito mais, eu quero mostrar quem é verdadeiramente o noivo. Porém você precisa se revelar, porque ele fala aqui, ó, entrei no meu jardim, mas ela fala, eu dormia, mas o meu coração velava. Então primeiro, o noivo quer ter intimidade com a gente. O que aconteceu aqui que esse cronômetro aqui mudou de não sei o que para 6 minutos? Não sei aqui. Primeiro, o noivo quer usufruir de intimidade com a sua noiva. Segundo, cuidado com o estado de meio dormindo, meio acordada. Porque no versículo 2, o noivo, você vai perceber que o noivo vai querer entrar no aposento da noiva. Mas ela fala assim, eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. Espera aí, ela estava dormindo ou ela estava acordada? Porque ela fala que ela estava dormindo, mas o coração, a alma dela estava meio desperta, a ponto dela ouvir o noivo chamando. O que isso quer dizer para nós, meu querido? Cuidado com esse estágio nosso de cristão, de noiva, que a gente sabe, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor quer ter intimidade, o Senhor quer que a gente vá para além, porque lá antigamente era só os sacerdotes que podiam entrar na sala do trono, ali no Santo dos Santos. Hoje, por causa de Jesus, Ele rasgou o véu e hoje todos nós podemos entrar, ter acesso à comunhão com Deus, ter intimidade com Ele. Ele quer isso daí, todo mundo sabe. Mas a gente fica dormindo em vez de fazer isso daí. A gente sabe que Ele quer ter intimidade com a gente sabe que Ele quer visitar a gente enquanto a gente está no nosso quarto, a gente sabe que Ele quer visitar a gente num culto, a gente sabe que Ele quer visitar, a gente sabe que Ele quer ir além do, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele morreu na cruz. A gente sabe que Ele quer mais da gente, Ele quer conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele sabe, a gente sabe que a gente precisa de mais. Mas a gente sabe, quem sabe no fundo, é a nossa alma que tem sede por Ele, é o nosso espírito. Mas o nosso físico, a nossa carne, o nosso corpo, sabe o que ela faz? Ela dorme. Ela sabe que ela precisa orar, ela sabe que o noivo está chamando, mas ela não ora, ela cochila, ela está dormindo. Sabe, ela sabe que a gente precisa ir na vigília, a gente sabe que a gente precisa ter comunhão com os irmãos, a gente sabe que a gente precisa ler a Bíblia, a gente sabe que tudo isso vai nos levar a ter uma intimidade com o noivo, vai fazer com que o noivo entre na nossa intimidade, a gente comece a conhecer mais Ele, a gente vai começar a crescer um pouquinho nessa intimidade. Porém, eu estou dormindo, eu durmo, mas eu estou acordado. Esse estágio que a igreja vive, a gente sabe tudo na teoria, mas na prática a gente dorme, igual os discípulos. Vocês podem vir aqui comigo, que a gente vai, daqui a pouco o pastor vai ser tirado e as ovelhas vão ser dispersas, vai acontecer algo terrível aqui, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. Vocês podem vir orar comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos orar, vamos interceder. Os discípulos estão lá, vamos, a gente estamos com o Senhor, vamos. A pergunta que eu faço: eles sabiam que eles precisavam orar? Eles sabiam ou não? Só se fosse um bando de gente que não consegue, porque Jesus falou: vem e ora. Vamos orar mais do que uma vez. Jesus voltava: vocês estão dormindo? Orem comigo. Vocês não podem orar uma hora pelo menos comigo, vigiar uma hora comigo? Então eles sabiam, mas eles dormiam. É igual eu e você, a gente sabe que precisa ler a Bíblia, então por que a gente não lê?
A gente sabe que a gente não pode, a gente precisa priorizar as coisas do reino, a gente precisa buscar as pessoas certas para conselhos certos, a gente precisa orar. A gente não pode ficar, porque a gente alimenta a nossa natureza, a carne, nosso físico, a gente come, toma café da manhã, almoça, janta, come um monte de porcaria, besteira, a gente alimenta a nossa carne, a gente alimenta assistindo, vendo celular, vendo internet, assistindo um monte de porcaria, vendo um monte de coisa. Agora, e a intimidade, e o espírito, por que a gente não alimenta? Todo mundo sabe, mas esse cuidado com esse meio dormindo, meio acordado. E aqui fala, o noivo quer intimidade, o noivo chega para buscar a noiva no seu aposento, mas ela está dormindo. Eu fico muito preocupado quando o noivo vier buscar a igreja. Eu tenho muita preocupação e eu tenho falado, Senhor, misericórdia. Eu quero estar acordado, porque eu não quero ficar, eu estou ouvindo a trombeta, estou ouvindo o Senhor me chamar, eu estou ouvindo Ele mexer na maçaneta, mas eu estou meio dormindo, meio acordado. Que nós possamos ser uma igreja que esteja 100% acordada, esperta, atenta, e não permita a oportunidade passar. Que a gente... Terceiro, eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. Versículo 3 diz a terceira lição que a igreja, que a noiva precisa: cuidado com os impedimentos para prosseguir na intimidade com o noivo. Não basta ela já estar meia sonolenta, mas por ela estar um pouco acordada, ela ouve o noivo batendo. Mas olha a reação dela. Como eu ouvi o noivo batendo, mexendo na maçaneta, ela fala: já tirei a túnica, terei que vesti-la de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Ela não abriu a porta por preguiça, por frescura, por vergonha. Ai, não, eu vou... O noivo está batendo, o noivo que ela fala que ela ama, o meu amado, aquele que está me convidando, que veio e falou: eu quero você como esposa, eu quero levar você para ficar eternamente comigo, eu quero cuidar, eu quero te prover, eu quero fazer tudo. Mas espera aí, tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser agora na minha juventude. Eu preciso ir para a igreja, preciso deixar a pornografia, preciso deixar as minhas vontades, eu preciso trocar de roupa, eu preciso, sabe? A igreja está assim, e quando eu falo igreja, tem muita gente, a gente tem visto, a gente viu, me desculpa falar, e a gente sabe que tem muita coisa, mas eu vi uma postagem esses dias, porque toda essa polêmica do Neymar aí, porque todo mundo fala, Neymar é evangélico, a gente sabe, a mãe, o pai era de igreja, mas o dinheiro corrompe e assim por diante. Eu sou fã do Neymar, independente como jogador, mas essa situação aí com esposa, já teve vários relacionamentos, agora está em e daí agora lá aparece ele numa festa, e tantas oportunistas que tem aí, mas o que uma pessoa está fazendo, mas assim... é evangélico, vamos lá, é frequentador de igreja, de vez em quando frequenta igreja, de vez em quando contribui, de vez em quando tem princípios da família, como fala, da política aí, que conservador, isso, defende tantas coisas aí, mas na prática... Mas eu quero dizer que as nossas igrejas estão lotadas de pessoas assim, que acham bonito família, que defendem, são conservadores, são pessoas simpatizantes do Evangelho de Jesus, mas estão longe de estar dispostos o que eu preciso fazer para ter intimidade? Eu preciso me despir, eu preciso ou me apresentar mesmo com o pé sujo, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso me
abdicar de coisas, eu estou disposto a qualquer coisa para deixar o meu amado entrar, para ter o meu amado. Não, tem gente que quer, não, eu quero ter esse meu amado, mas eu quero ter os outros amados, eu quero ter o que eu amo, eu quero ter o que o outro ama, eu quero ter o que Deus ama, eu quero ter o que o mundo oferece, eu quero ter o que Deus oferece. Fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a igreja está cheia de pessoas que ficam lá, eu vou na igreja porque eu me sinto bem. Não, igreja não é lugar de sentir bem, igreja é lugar de sentir mal, ver como que nós somos pecadores, mas aqui realmente reconhecer, mas eu sou pecador, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus eu tenho um noivo que veio, pagou um preço, um alto preço. Graças a Deus eu tenho um noivo que me resgatou, que me aceitou como eu era, mas não está disposto a me deixar como eu era. Ele veio para me santificar, para me redimir, para me transformar, para me lavar, para me preparar para quando Ele voltar, eu não esteja como Ele me encontrou, porque Ele me encontrou na lama do pecado, mas Ele tirou meus pés do lamaçal e me pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele está firmando os meus passos, Ele está mudando a minha história. Agora não dá para a gente ser noiva continuando com os pés sujos. Se a gente quiser continuar com os pés sujos e com um monte de frescura, a gente não vai ter coragem de ir lá abrir a porta, porque a hora que abrir a porta, o noivo vai ver a sujeira, o noivo vai ver um monte de coisa. Não, peraí, não dá, essa daí não, essa daí são as 5 tolas, essa faz parte das 5 tolas, como essa daqui, nesse texto o Espírito me trouxe. Por quê? Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que deixar da promiscuidade, das escolhas, da questão da escolha de gênero, do que o mundo está falando, das bebidas, das baladas, das bagunças. O meu coração vai ter que ser total a Ele, eu vou ter que ser fiel a Ele, a palavra, os ensinos dEle. Espera aí, Ele te comprou? Você aceitou ou não? Porque se você não aceitou ainda, você não é noiva. Daí você pode continuar do jeito que você quiser, mas a partir do momento que você aceitou, você não é mais de você mesmo, você pertence a alguém. Essas noivas precisavam andar com véu, é cultura da época, ninguém vai sair com véu, mas o véu significava: eu tenho um dono, eu sou pura, eu estou aguardando o meu noivo. E sabe por que eu faço isso? E era um motivo de orgulho. Hoje parece, eu vi hoje, a gente viu, e a gente estava num hotel lá, de 10 a 60 anos, todo mundo de fio dental, lógico, as mulheres, né? Não, tinha alguns homens também, né? Mas vamos pular isso daí. De 10, sem brincadeira, as menininhas, criança. Mas daí passava a criança, a mãe e a avó, tudo de fio dental, com tatuagem do pé, do dedinho até na cabeça. E daí fala assim, não tem problema nenhuma se não tiver um comprometimento com alguém que é dono do corpo deles. Agora, a partir do momento que tem, para começar, o marido já, para mim, porque passava gente com casado, com filho, com tudo. Para mim, se o marido é dono, se o marido é como Cristo, ele ia proteger, ia falar assim: minha querida, não precisa disso, isso daí é meu, isso daí não é domínio público, não, isso daí é meu. Mas Deus olha o coração revela do que você está cheio. Sabe, a gente está vivendo a igreja
que era para revelar a glória, a santidade, a fidelidade, está cheia de inundou. Só que Jesus está voltando, o noivo está voltando. E daí, as 5 sábias, que durante os 3 anos, 2 anos, 10 anos, durante a espera, ficou tecendo seu vestido, lavando as suas vestes, preparando para a hora que o noivo chegar. A hora que o noivo falou, o amigo falou, o noivo está chegando, ela está preparada. E durante 7 anos, vai curtir as núpcias, as festas, as bodas do Cordeiro, enquanto aquela que perdeu vai passar por isso. E eu estou indo por último ponto, que é assim, cuidado, o terceiro, cuidado com os impedimentos para prosseguir, que fala, já tirei a túnica, terei que vesti-la. Ela não abriu a porta, independente, foi por nada que valesse a pena, fez ela perder o noivo. E você, o que tem te impedido de abrir a porta para o noivo, para a intimidade, tem te impedido de buscar? É a preguiça, é a falta de tempo, as prioridades equivocadas, as outras coisas, as pessoas, os pecados de estimação, os preconceitos, etc. Apocalipse 3 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a gente vai festejar. Daí a gente usa esse texto para novo convertido. Deus está batendo, Jesus está batendo na tua porta. Não, esse texto é para a igreja de Laodiceia, para uma igreja. Essa igreja estava falando, nós somos ricos, a gente tem tudo, a gente não tem falta de nada. Jesus está lá fora, gente, deixa eu entrar, porque eu preciso mudar vocês, eu preciso mostrar que vocês são cegos, surdos, mudos, vocês não sabem nada, vocês são pobres, vocês precisam comprar de mim colírio, vocês precisam comprar remédio de mim, vocês precisam deixar eu transformar a vida de vocês. Só que eu estou à porta e bato, se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar e vocês vão viver uma festa, porque a gente vai cear, a gente vai viver algo maravilhoso. Então não tem problema a gente estar meio fora, mas quando Jesus bate, a gente não dá ouvido para Ele. Por isso fala, se hoje ouvir a voz do Senhor, em Hebreus, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês como na rebelião. O tempo que se chama hoje, Deus está falando hoje para você, para a igreja, é tempo da gente ter intimidade. Aqui também, deixa eu ver se é nesse ponto ou no próximo, não, é no próximo ponto. O último ponto, cuidado com o tarde demais. Aquela noiva que desejava o noivo, assim como nós cantamos, falamos, procuramos igrejas, porque queremos ter uma vida mudada, queremos viver, experimentar o que Deus tem para nós. E eu quero dizer que Ele tem, Ele é banquete, o que Ele tem, fala que na presença dEle há delícias perpétuas, que Ele tem muitas coisas que o ser humano não tem provado ainda. Paulo fala, aquilo que o homem não viu, ouvido não chegou no ouvido do homem, o homem não ouviu, nem na mente do homem, o homem não consegue imaginar. É isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para a noiva dEle. Ele tem preparado coisas extraordinárias, mas para a noiva que está ouvindo a sua voz, que está se preparando, porque aquelas que têm perdido Ele por mimimi, por paixões terrenas, por tudo aquilo que tem impedido você de prosseguir na intimidade, em conhecer Ele, além de te afastar desse banquete, das bodas do Cordeiro no futuro e hoje, porque o que Deus tem é para hoje também, não é só para o futuro. Ele tem uma vida feliz, uma vida abundante para você, tem te levado e vai te levar para o que aconteceu com ela. Versículos 5 e 6, levantei-me para abrir-lhe a porta, e a minha mão destilava mirra, e os meus dedos vertiam mirra sobre a maçaneta da porta, da tranca. Eu abri para o meu amado, mas o meu amado já não havia
partido, ele não estava mais lá. Quase desmaiei com a sua partida. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Ela percebeu que o melhor para ela era abrir a porta e deixá-lo entrar. Porém, ele não estava mais lá. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Se tem esse texto, é possível a gente buscá-lo em algum momento que não vai ser mais possível achá-lo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está batendo. Mateus 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Meu querido, e a parábola das 10 virgens, o que diferenciava não era a pureza, a virgindade, ou seja, o ser igreja, não era ter a lamparina que mostrava, ó, eu sou noiva, porque as noivas precisavam sair com lamparina quando saíam à noite, porque se o noivo viesse, ela tinha que estar preparada. Mas o que fez a diferença foi o quê? Gente, vocês não conhecem a parábola das 10 virgens? O que fez a diferença foi o quê? O azeite, o óleo. Óleo tem a ver com o Espírito Santo de Deus, com unção. Eu poderia colocar o que tem a ver com intimidade, com profundidade, com aquilo que a gente busca na intimidade. Azeite, óleo tem a ver com aquilo que Deus derrama, sabe, para aqueles que são separados. Deus unge aqueles que são separados, aqueles para quem Ele realmente vai assumindo. Eu sou esse príncipe, eu sou esse rei, eu sou esse sacerdote, então vem aqui que eu vou te ungir. Eu assumo a minha posição. Não adianta a gente ser só igreja, porque tem um chamado para a igreja, e o chamado para a igreja é de nós começarmos a desejar o nosso noivo, é desejarmos a intimidade, porque não basta só a gente ir na igreja, mas a hora que a gente está em casa, o noivo está lá, mas a gente está dormindo. A gente sai para trabalhar, o noivo está lá. Agora eu estou com meus negócios. A gente sai para fazer um monte de coisa, a gente está na internet, o noivo está lá. A gente não tem desejado o noivo. Ministério de Louvor pode vir aqui. Meu querido, o que essa palavra está querendo dizer para nós? Nós estamos desejando um avivamento e nós estamos vivendo, mas se nós não começarmos a nos comprometer com esse noivo e não desejá-lo mais do que todas as coisas, eu quero dizer que hoje, e daí noivo, marido, esposa, meu pai, minha mãe, eles completaram agora 61 anos de casado. Minha mãe, ela é apaixonada pela família dela, e muita dessa família está em São Paulo. Ela é apaixonada principalmente por duas irmãs, que de vez em quando vêm aqui, mas a Estela e a Sônia. E vira e mexe, as duas vêm para cá e fica, filha, vamos para lá, vamos passar uma semana lá, vamos passar 15 dias, as duas vêm aqui e ficam, acontece qualquer coisa. Minha mãe, ela só vai para lá se o meu pai for. E meu pai está cada dia com uma menos disposição para viajar, tudo. Você pode falar assim, Dona Maria, vamos para o lugar mais lindo que a senhora, tudo que ela gostar. Estou falando da família porque é a coisa que ela mais gosta. Se falasse, se todos os filhos mudar, não sei para onde, os netos, for todo mundo para longe, e ela falar assim, bem, vamos comigo, ele falar, não, vou ficar aqui. Ela não deixa o noivo dela, não deixa para nada. Um dia, eu lembro que eu fiz a besteira de levar para São Paulo, porque ficou insistindo, eu levei. 2 dias ela estava, Marinho, vamos embora, mãe, estão aqui 2, ela ficou, eu tive que vir embora, porque ela estava desesperada. Mas por quê? Porque ela anseia pelo noivo, ela anseia porque ela ama o noivo.
Eu estou dando exemplo dela, mas poderia falar de mim, da Nilva, poderia falar de outros. Mas hoje parece que a gente não. Tem mulher que puder falar assim, nossa, eu não vejo a hora de sair. Por isso que a gente hoje fala do noivo. Jesus é o nosso noivo. A gente não tem desejado Ele. Mas por quê? Porque a gente não tem noção do que significa esse noivado para uma noiva que de alguma maneira foi rejeitada, foi condenada, foi uma história terrível, mas de repente vem, não, eu tenho um dote, eu tenho um preço, eu vou pagar, estou indo preparar um lugar, enquanto vocês estão aqui, vocês já podem usufruir da minha herança, de tudo aquilo. O que vocês precisam fazer? Não é algo, é isso que, a impressão que dá é que, pastor, você está tentando levar a igreja a se apaixonar, amar, desejar, só nisso já está errado, só nisso já, porque quem faz isso é o Espírito. Por isso que a gente tem tanto pedido para o Espírito, porque se o Espírito, que é o amigo do noivo, não está alguma coisa errada. Por isso que a gente fala sobre reino, sobre essas coisas, a gente fala algumas palavras, parece que não atinge, porque a gente fica assim, noivo, pai, família, irmão, autoridade, honra, são coisas que saíram do nosso, parece que vocabulário. Amor, desejo, fidelidade. Não, meu querido, o que o Espírito manda dizer hoje, filho, e manda a gente pode estar aqui, ó, algumas meninas grávidas para ter aí, algumas daqui 15 dias, daqui um mês, tá, não vejo a hora de conhecer, de saber, mas eu quero dizer que o noivo é mais importante do que filho. O noivo, Jesus, tem que ser mais importante do que a noiva, a esposa, o marido aqui. E a impressão que eu tenho é que não tem sido. Sabe, esse noivo que comprou, nos deu um dote, nos comprou com um dote maravilhoso, tem ficado em segundo plano. Primeiro sou eu, os meus, a terra. E isso que o Senhor foi preparar aí, e as bodas, e as núpcias, e a eternidade. Nem sei o que é isso. Eu estou com a cabeça tão cheia desse mundo, dessa coisa. Não tem avivamento se a gente não começar a desejar o noivo, se a gente não começar a falar, Senhor, entra no meu aposento, entra na minha vida. Não é só aqui na igreja, porque aqui na igreja precisaria ser um reflexo daquilo que a gente vive em casa. Não adianta, a frase que a gente mais usa, foi maravilhoso esse passeio, foi gostoso, porque estava a família toda, mas eu quero dizer, a gente fica num lugar gostoso, com piscina, com comida, com não sei o que, mas a frase que eu e a Nilva a gente fala toda vez, é muito bom ir, mas não tem nada melhor do que voltar. Sabe por quê? Porque não tem preço, não tem nada que se compare, não tem hotel, não tem lazer, não tem nada externo que seja tão gostoso como o que a gente vive no dia a dia, mas nada. Agora, isso daqui não pode ser maior do que eu vivo com Jesus. Agora, se eu não estou vivendo, eu quero dizer que talvez o noivo possa estar com a mão na maçaneta já pensando em sair, porque ele está assim, Marinho, mas você é pastor, você está cuidando de gente, você está cuidando de um monte de gente, mas eu estou aqui querendo ter você não tem ligado para mim, você não tem falado, você fala para tua esposa que você ama, você tem dedicado a sua vida para ela, mas você não tem dedicado a sua vida para mim, você fala para os seus filhos, e assim, eu dedico para o teu reino, para a tua igreja. Às vezes eu falo, e para o noivo, é igual muitas mulheres que cuida da casa, cuida das coisas, mas não cuida do marido. O marido não se... tem marido que fala assim, nossa, eu queria ser essa casa, porque na casa você passa pano, você esfrega, você passa a mão, eu não sei quanto tempo que eu não vejo você chegar perto de mim.
que adianta? Marido, mulher também. Eu não deixo faltar comida. Tem mulher que fala, eu queria ser o teu trabalho, porque realmente você se dedica. E às vezes Jesus está falando, eu queria ser a igreja, eu queria ser o ministério, eu queria ser, porque para essas coisas você dá tempo, para essas coisas você até chega a orar, mas para ter tempo comigo, para começar a falar, para descobrir, para se colocar. Minha oração nessa noite é que a gente possa desejar o noivo mais do que todas as coisas, porque é o noivo que vai começar a mudar as coisas. O noivo, ele é o cabeça, ele é o cabeça, então ele pode tirar as coisas do lugar, ele pode mudar, ele pode falar, e eu me submeto ao cabeça, porque ele que comprou, a minha vida é dele. Se ele falar que eu preciso mudar algumas coisas, você fala, eu não vou abrir porque eu não estou tão bonita, eu não quero nada disso, eu quero você nua. Ele pode, porque eu sou dele. Sabe? É que a gente não sabe, porque a gente não faz isso para o marido, a gente não faz isso para a esposa, a gente não é da esposa, não é do marido, o marido não é nosso. Como que eu vou ser de Cristo? Não, nós somos de Cristo. É isso, a gente não tem errado na nossa relação com Pai, Deus Filho, com o noivo, com essas coisas, porque a gente tem se equivocado nessa relação, e por causa disso a gente não tem vivido o que o noivo pode fazer. O noivo pode abençoar, pode dar tantas coisas, e principalmente prometer e preparou e promessas de um lugar, de uma festa, de um banquete e de um lugar totalmente seguro para o resto da eternidade. Quando eu falo resto, porque não tem fim, porque é daqui até a eternidade. Esse noivo, a gente vai viver eternamente com ele, sendo cuidado dele, por ele, sendo servido por ele, ou a gente vai servi-lo para sempre, e a gente vai perceber, porque quando eu sirvo a Nilva, quando a Nilva me serve, é uma troca, e a gente é feliz por isso, porque às vezes tem gente que não, a gente vai servir, a gente vai adorar. Quando você adora aqui, você não fica alegre? Você imagina que é um milésimo de porcentagem daquilo que a gente vai viver com ele na eternidade, mas às vezes a gente está muito alheio. Então que nessa noite, o amigo do noivo, chamado Espírito Santo de Deus, possa colocar em cada coração, em cada vida, a necessidade e o desejo e o amor pelo noivo, que nós como igreja, mas agora não é a igreja o todo, é a igreja o Marinho, igreja você, igreja a noiva, que você possa nesse momento falar, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero ser tua mais, ser teu mais, eu quero passar mais tempo, eu quero abrir espaço, eu quero abrir a porta para que o Senhor entre e faça infinitamente mais, em nome de Jesus.